Você quer aprender sobre o modelo atômico atual? Então fica aí, porque esta será a nossa aula de hoje. O modelo atômico de Bohr explica satisfatoriamente as propriedades dos átomos hidrogenoides. O que é um átomo hidrogenoide? É um átomo que tem apenas um elétron. O átomo de hidrogênio é o átomo mais simples. Ele tem apenas um elétron circulando ao redor do núcleo. Toda entidade química que contém apenas um elétron é chamada de hidrogenoide. Os postulados de Bohr funcionaram muito satisfatoriamente para este tipo de átomo. Porém, quando esses postulados são empregados para átomos multieletrônicos, ou seja, praticamente todo o restante da tabela periódica, esse modelo falha completamente. Isto se deve, dentre outras coisas, porque em sua equação, Bohr não considerou a repulsão elétron-elétron. Mas o principal motivo, na realidade, não é esse, mas sim porque Bohr empregou leis da mecânica clássica, ou seja, as leis de Newton, para explicar o comportamento de partículas subatômicas. Para o mundo subatômico, as leis de Newton não funcionam e devem ser empregadas um novo ramo da ciência que estava para surgir, chamada de mecânica quântica. A mecânica quântica nasceu com Max Planck, ao tentar explicar a radiação emitida pelo corpo negro. Planck observou que a radiação emitida pelo corpo negro sempre era múltipla de um número, a qual ele representou por H. Então, o que Planck pôde observar é que a radiação emitida por um corpo negro, ela não é de qualquer valor, mas sempre múltiplos desse número. Em outras palavras, a radiação emitida pelo corpo negro é quantizada. Somente alguns valores são permitidos. Não é possível qualquer valor de emissão, apenas em quantidades discretas. Daí surgiu essa expressão quântica, quantizado, valores discretos. Antes de nós entrarmos no que é a mecânica quântica, nós vamos entender como a luz era interpretada segundo a mecânica clássica. Segundo a mecânica clássica, a luz é simplesmente radiação eletromagnética. Ou seja, a luz é uma onda. O que é onda? Onda é um fenômeno da natureza em que se transporta energia sem transportar matéria. Por exemplo, quando movimentamos uma corda, essa energia da vibração da corda, ela se propaga ao longo da mesma sem precisar que a corda se desloque. Isso é um exemplo de uma onda. Então, a luz seria um tipo de onda chamado de onda eletromagnética. O que é isso? Uma onda que não precisa de um meio material para se propagar. E ela seria composta de dois campos, um campo elétrico e um campo magnético. Esses campos seriam perpendiculares entre si, estariam girando constantemente, e a velocidade de propagação da onda de luz no vácuo seria de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. A velocidade da luz poderia ser calculada multiplicando o comprimento de onda, que é a distância entre dois picos, pela frequência, que é o número de vibrações por segundo da onda de luz. De todo o espectro eletromagnético, a única região dele que nossos olhos podem enxergar é essa pequena região aqui, chamada de região do visível. Ela varia de aproximadamente 400 a 750 nanômetros. Quanto maior o comprimento de onda, menor será a sua energia. Dessa forma, observando o espectro eletromagnético, de menor energia que a luz visível, nós temos o infravermelho, que é emitido pelos nossos corpos. De comprimento de onda menor do que o infravermelho, nós temos as ondas de rádio e de televisão. Com energia superior ao visível, nós temos o ultravioleta, os raios X e os raios gamas. Então este é um esquema simplificado
do espectro eletromagnético. Nesse sentido, aumenta a frequência e a energia. Nesse sentido, aumenta o comprimento de onda e diminui a energia da onda. No ano de 1905, Albert Einstein conseguiu resolver um dos problemas que mais intrigavam os cientistas, que é o salto de elétrons de uma chapa metálica ao incidir sobre a mesma a luz. A explicação desse fenômeno, chamado de efeito fotoelétrico, rendeu a Einstein um prêmio Nobel de Física. Segundo as leis da mecânica clássica, a energia com que o elétron deveria saltar da chapa deveria aumentar à medida que a energia da onda de luz incidente também aumentasse. Porém, o resultado que observamos na prática é bastante diferente. A energia com que o elétron salta dessa chapa metálica é quantizada. Quando a frequência da luz incidente é baixa, independente da sua intensidade, não há elétrons emitidos. Já certas frequências de luz conseguiam arrancar elétrons dessa chapa metálica sem fazer nenhum esforço, mesmo com intensidades de luz bem baixas. Para explicar esse fenômeno, Einstein utilizou o conceito da quantização da energia que já havia sido proposto anteriormente por Max Planck e interpretou a luz como sendo formado por pacotes discretos de energia. Cada pacote de energia ele chamou de fóton, e a energia de um fóton seria a constante de Planck, cujo valor é 6,63 vezes 10 a menos 34, vezes a frequência da luz. Assim, Einstein não interpretou a luz com seu caráter ondulatório, mas sim como uma inúmera quantidade de partículas, ou seja, a luz teria caráter corpuscular. No ano de 1924, Louis de Broglie defendia a sua tese de doutorado defendendo uma hipótese revolucionária. De Broglie defendia que esse comportamento dual da luz, ou seja, uma onda que na verdade é formada de vários pacotes de energia, várias partículas, na verdade não se restringe apenas à luz, mas toda a matéria. Ou seja, tudo que está à nossa volta, que tem massa, também tem comportamento ondulatório. Isto é, toda a matéria tem um comportamento dual. De Broglie, inclusive, propôs uma equação que é a seguinte. O comprimento de onda de um material é igual à constante de Planck dividido pelo seu momento. Momento é massa vezes a velocidade. Esta hipótese de De Broglie ela foi rejeitada pelos cientistas da época. Porém, ela foi confirmada posteriormente, quando foi observada que elétrons e gases podem sofrer difração, que é um fenômeno exclusivo de ondas. Então, por que nós não observamos o princípio de De Broglie na nossa vida cotidiana? Por que nós não percebemos que temos comportamento ondulatório? Porque no mundo macroscópico, a massa é muito grande. Então, quando dividimos a constante de Planck, que é um número muito pequeno, pela massa dos corpos macroscópicos, nós vamos encontrar um comprimento de onda muito pequeno. Por isso, nós não percebemos o comportamento ondulatório no mundo macroscópico. No entanto, no mundo submicroscópico, a massa das partículas subatômicas é muito pequenininha. É da mesma ordem de magnitude, ou de uma ordem de magnitude aproximada, à constante de Planck. Então, esse comprimento de onda não será um valor desprezível. Portanto, o comportamento ondulatório das partículas no mundo subatômico não pode ser desprezado. Essa dualidade onda-partícula não é importante para o mundo macroscópico, que obedece às leis de Newton. Mas para o mundo submicroscópico, esse princípio é muito importante. E esse é um dos motivos pelos quais as leis de Newton não são obedecidas. Um outro princípio da mecânica quântica que
para o mundo macroscópico soa bastante estranho, é o princípio da incerteza de Heisenberg. Em essência, o que esse princípio nos diz é que, ao tentar determinar com precisão o momento de um elétron, nós vamos ter uma grande incerteza em sua posição. E ao tentar determinar com precisão a posição, nós vamos ter uma grande incerteza associada ao seu momento. Momento que é a grandeza física de massa vezes velocidade. Por conta disso, é impossível que possamos prever qual a trajetória de um elétron ao redor de um núcleo. Ou seja, seguindo o princípio da incerteza, o modelo atômico de Bohr está completamente equivocado, pois ele prevê trajetória circular para o elétron. Então, o que se passou a estudar não foi mais a localização de um elétron, nem sua velocidade, e sim a probabilidade de ele estar localizado em determinadas regiões, baseado no princípio da incerteza de Heisenberg e no princípio de de Broglie. Erwin Schrödinger propôs complexas equações matemáticas que nos permitem calcular qual a densidade de probabilidade de encontrar o elétron em uma determinada região do átomo. As soluções da equação de Schrödinger são chamadas de funções de onda. A função de onda pode ser empregada para qualquer sistema, mas quando esses sistemas são os elétrons no átomo, essas equações são chamadas de orbitais. Para resumir tudo isso, Schrödinger propôs um experimento de um gato dentro de uma caixa fechada com um pote de veneno. Enquanto a caixa estiver fechada, o gato poderá ser considerado tanto vivo quanto morto, porque não tem como saber se o gato se contaminou ou não com o veneno. Para sabermos a resposta, nós precisamos interferir no sistema. Enquanto a gente não abrir a caixa, nós não vamos saber o estado exato desse gato. Com a caixa fechada, nós não podemos descrever com precisão se o gato está vivo ou morto. Temos apenas probabilidades. Então esta foi a melhor relação que Schrödinger encontrou com o nosso mundo físico para entendermos como funciona o mundo subatômico. Então, o modelo atômico atual é baseado na equação de Schrödinger, que por sua vez se baseia no princípio da incerteza de Heisenberg, e na dualidade onda-partícula de Louis de Broglie. Nós temos o núcleo atômico, onde estão localizados prótons de carga positiva e nêutrons, que são sem carga elétrica, com massas praticamente equivalentes, e ao redor nós temos a nuvem eletrônica, onde nós temos regiões onde há maior probabilidade de encontrar o elétron, os orbitais atômicos. O elétron que forma a nuvem eletrônica tem carga negativa e massa desprezível. Os elétrons, que é uma partícula que se move como uma onda, até onde se conhece, não é formada por nenhuma outra partícula subatômica. Então, ela se enquadra na classe dos leptons. Já prótons e nêutrons são formados por quarks. Os prótons são formados por 2 quarks do tipo up e um quark do tipo down, enquanto que os nêutrons são formados por 2 quarks down e um quark up. Estes quarks que formam prótons e nêutrons estão grudados por outras partículas que funcionam como uma cola para uni-los. Essas partículas são chamadas de gluons. Então hoje já se conhecem partículas subatômicas menores do que os prótons e os nêutrons. E a cada dia mais partículas subatômicas são descobertas. Partículas formadas por quarks, como é o caso de prótons e nêutrons, são chamadas de hadrons. Partículas formadas por 3 quarks, como é o caso dessas daqui, são hadrons do tipo bárion. Mas existem partículas formadas por apenas 2 quarks, e estas são chamadas de mesons. Hoje se sabe que além dessas partículas ainda existem as antipartículas. O que é um antipróton? É um próton de carga negativa. O que é um antielétron?
é o elétron de carga positiva. Dessa forma, existe o antiátomo e a antimatéria. Essas duas matérias, ao entrarem em contato, se aniquilam, liberando uma grande quantidade de energia. Ainda não se sabe exatamente por que existe a matéria e a antimatéria na natureza. E por que a matéria é que está presente em infinita maior quantidade do que a antimatéria. Bose ele descobriu que o que torna um átomo quimicamente diferente de outro é exatamente a quantidade de prótons que existem no seu núcleo. Por esse motivo, o número de prótons existente no núcleo de um átomo foi chamado de número atômico. Ele funciona como a carteira de identidade do átomo. Como o átomo é neutro, a quantidade de cargas positivas também é igual à quantidade de cargas negativas. Por exemplo, se o cloro tem 17 prótons, então o seu número atômico será 17. O número atômico é representado pela letra Z. E o seu número de elétrons também será 17. A soma do número de prótons e nêutrons existentes no núcleo de um átomo é chamado de número de massa e é representado pela letra A. Por exemplo, o lítio tem número de massa 7 e número atômico 3. O número de massa é representado do lado esquerdo e sobrescrito, e o número atômico do lado esquerdo e subscrito. Então, quantos nêutrons tem o lítio? É só substituir na expressão. O número de massa é 7, o número atômico é 3, então o número de nêutrons será 4. Já os íons são átomos que ganharam ou perderam elétrons, ou seja, sistemas eletricamente carregados. Íons positivos são chamados de cátions. E os íons negativos são chamados de ânions. Por exemplo, o magnésio ele tem 12 prótons e 12 elétrons. Ao perder 2 elétrons, ele vai ter 2 prótons a mais do que elétrons. Então ele vai ficar com carga 2+, 2 cargas positivas sobrando. Então ele se transformou em um cátion. Ele agora tem 12 prótons e 10 elétrons. Então ele é um cátion bivalente, tem 2 cargas elétricas positivas. Já o flúor, ele tem 9 prótons, como ele é neutro, ele também tem 9 elétrons. Ao ganhar um elétron, ele se transforma em um ânion. Ele agora tem um elétron a mais do que prótons, por isso ele se torna negativo. Ele agora tem 9 prótons e 10 elétrons. Nesse caso, ele será um ânion monovalente, uma carga elétrica negativa. E agora vamos falar das semelhanças atômicas. A primeira delas que vamos falar são dos isótopos, que são átomos que apresentam o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. Isótopos, prótons, mesmo número de prótons, mas diferentes números de massa. Exemplo,
o carbono que tem 3 isótopos. Existe o carbono 12, que é o isótopo mais abundante, o carbono 13, que é apenas cerca de 1% do carbono que existe na natureza, e ele é importante para os exames de ressonância magnética nuclear, e o carbono 14, que existe apenas na forma de traços e é importante para a datação radioativa. Dentre outros exemplos que poderíamos citar. Um caso particular é o do hidrogênio, em que cada um dos isótopos apresenta nomes diferentes. O hidrogênio prótio, ele não tem nêutrons, é apenas um próton circundado por um elétron. É a forma mais abundante do hidrogênio, quase 100% do hidrogênio que existe na natureza. É o hidrogênio prótio, que também é chamado de hidrogênio leve ou hidrogênio comum. O hidrogênio com número de massa 2, ele tem um próton e um nêutron, e é chamado de deutério. E o hidrogênio que tem um próton e 2 nêutrons é chamado de trítio, tricério ou tritério, e existe também só na forma de traços. Outra semelhança atômica são os isóbaros, que são átomos que têm número de massa iguais, mas números atômicos diferentes. Por exemplo, cálcio e argônio têm número de massa 40. Então, são exemplos de isóbaros. O cálcio, nesse caso, tem 20 prótons, que é o seu número atômico. Como ele é neutro, ele também tem 20 elétrons. E ele tem 20 nêutrons, que é 40 menos 20. Já o argônio tem 18 prótons, como ele é neutro, também tem 18 elétrons, e ele tem 22 nêutrons, 40 menos 18. Os isótonos são átomos que têm o mesmo número de nêutrons, mas diferentes números atômicos e de massa. Por exemplo, o nitrogênio 14 e o carbono 13 têm o mesmo número de nêutrons. 14 menos 7, 7. 13 menos 6, 7. Então, são exemplos de isótonos. Temos ainda os isoeletrônicos, que são átomos e íons que apresentam a mesma quantidade de elétrons. Por exemplo, o cátion sódio, o ânion oxigênio 2- e o átomo de neônio. O sódio originalmente tinha 11 elétrons. Como ele perdeu um, essa carga positiva significa que ele perdeu um elétron, ele só tem 10 agora. Já o oxigênio, originalmente, deveria ter 8 elétrons. Essas duas cargas negativas significam que essa espécie recebeu 2 elétrons. Então, 8 mais 2, 10. Mesma quantidade de elétrons. E o neônio é neutro. Então, o número de prótons será o mesmo número de elétrons, que nesse caso será 10. Então, são espécies isoeletrônicas. Então é isso. Deixem suas dúvidas no fórum de Tira Dúvidas. Não deixe de fazer as atividades. Quaisquer dúvidas, estamos à disposição. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.